Oi, oi, tudo bem? Esse vídeo de hoje é sobre como conseguir perdoar. O nosso canal ele trabalha sobre a comunicação não violenta e dentro desses processos de conexão, o perdão é uma parte muito importante. A gente entender como que as pessoas funcionam, quais são as suas necessidades, quais os seus sentimentos, ou seja, por que agem como agem. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas é muito difícil perdoar. E aí a gente vai criando estratégias, esquecer, deixar pra lá, tentar justificar, tomar uma atitude no sentido de superar aquilo que aconteceu e que te deixou frustrada e aí continuar convivendo, mas sem digerir esse sentimento. E aí algumas dessas ações ou estratégias podem dar muito errado. Porque se a gente não entende o processo, cria mais problemas do que, na verdade, resolve. Então, na comunicação não violenta, e a abordagem que a gente faz aqui é sempre nessa perspectiva, na comunicação não violenta a gente precisa entender os sentimentos para dar um direcionamento que seja mais adequado à sua perspectiva, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, vamos lá. Alguém fez alguma coisa que você ficou muito frustrada e isso gerou uma mágoa, e isso gerou um ressentimento. Como é que a gente lida? Nós temos algumas questões. Por exemplo, nós podemos justificar. Tá, mas essa pessoa agiu dessa forma porque ela teve uma infância triste, porque nesse dia aconteceu algo muito grave, ela não estava no dia bom. Justificar pode funcionar em alguns casos, mas não é eficaz, porque você sempre vai precisar saber o que aconteceu para entender, né, o que aconteceu ali naquele processo, por que a pessoa agiu como agiu. Nem sempre a gente vai ter todas as informações e nem sempre as nossas emoções, né, o nosso estado de ânimo vai estar naquele lugar de escuta. Às vezes a gente vai ficar muito irado, com muita raiva e não vai querer saber mesmo o que aconteceu, por que está daquela forma. Enfim, pode não ser eficaz. Uma outra estratégia e aí faz parte dessa justificar, que é compreender o processo, né? Eu meio que já falei dos dois juntos. Compreender o processo pode também não funcionar. E aí eu já venho a terceira opção, eu já vou falar como sendo ali aquela que é talvez a mais difícil, mas também é a mais eficaz. Pode já falar para mim se faz sentido para você ou não. Aí não esquece de dar o like, tá bom? Vamos lá. A terceira opção é entender, né, que essa pessoa é um ser humano que comete erros. Ok, aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer não está relacionado comigo. Tem a ver com as necessidades, com os sentimentos dela. Então é meio que a gente separar as questões. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Alex Castro, ele chama Atenção por uma Política do Cuidado. Ele diz assim, ó, se eu preciso saber de toda a história da pessoa, se eu preciso entender o que aquela pessoa passou para justificar a ação que ela teve, eu nem preciso perdoar, tá? Ele fala que essa atitude de tentar compreender o processo da pessoa ou de justificar é uma atitude arrogante da nossa parte. Então, veja bem, é uma perspectiva, uma visão de um autor, a base teórica dele é o budismo, então a gente precisa entender também o lugar de onde ele fala. Então, ele vai dizer o seguinte, se eu preciso entender o processo pelo qual essa pessoa passou, que justifique uma ação que ela fez e que me magoou, isso é arrogante da minha parte, então o processo já está quebrado. Percebe? Eu não preciso entender ou justificar as motivações dessa pessoa para poder perdoá-la. Até porque o perdão é algo que nos beneficia. Então vamos lá. Eu fui frustrada, eu fui magoada por uma pessoa. Só que daí eu decido liberar o perdão, certo? Então eu entendo que essa pessoa é um ser humano, se teve intenção, se não teve intenção, independente o que ela fez, e eu decido liberar o perdão. Olha, eu te perdoo. Isso vai me beneficiar.
porque é como se tirasse um peso das nossas costas. Já viu aquela expressão? Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra? É um dito popular. E de fato é, porque você fica sempre ressentindo, ou seja, sentindo de novo aquela dor, sentindo de novo aquela frustração. Samantha, então no estalar de dedos? Nunca, jamais, principalmente dependendo do tipo da dor, quanto mais profunda, mais difícil de lidar, mais difícil de perdoar. Então vamos lá. Perdão é uma decisão, é uma atitude que eu tomo de falar independente, eu não quero saber as motivações, eu não quero saber o que aconteceu, eu quero liberar o perdão. Então, se você conseguir falar isso individualmente com você, dentro de você, e dizer eu libero o perdão, já é um primeiro passo. Ok, como é que é a convivência com essa pessoa? Aí isso já é uma outra história, certo? A partir do momento que eu perdoo, eu não preciso necessariamente conviver com essa pessoa, eu não preciso necessariamente voltar a confiar nessa pessoa, porque isso é um processo. Mas tem a questão do respeito, né? Tem a questão da educação, que é a base de qualquer relação. Então, aí são coisas diferentes. É muito importante a gente colocar cada coisinha no seu lugar, certo? Na descrição desse vídeo, eu vou colocar... É uma espécie de oração, mas é um texto que o autor desse livro aqui, eu gosto muito dele, que chama Um Coração Sem Medo, o nome do livro, e o autor é o Trupet Jimpa. Ele meio que explica nesse livro sobre um processo de meditação que te ajuda nesse processo. Então, assim, você libera o perdão e você deseja o bem para essa pessoa. Essa é a segunda etapa, desejar o bem para essa pessoa que te magoou. Samantha, mas isso é dificílimo, porque quando alguém, dependendo, né, do que a pessoa faz, você quer mais aqui. Enfim, então é difícil sim. Lembrando que o benefício é todo seu. A gente pode até pensar dessa forma. Vai ser bom para mim, enquanto pessoa, ter essa atitude, né? Porque aí, às vezes, algumas pessoas falam, mas essa é uma atitude até egoísta, enfim, de falar que vai dar o perdão para ser uma pessoa boa, iluminada, enfim, né? Cada um vai pensar de uma forma. Mas sim, é o próximo passo. Então, quando naquele momento ali, ou de meditação, ou de oração, você desejar o bem para aquela pessoa, vai ser difícil? Vai. Extremamente difícil, mas é o caminho da cura. É o caminho para a felicidade. O Jimpa, né, ele fala isso, olha, tá escrito aqui. A compaixão é o segredo mais bem guardado da felicidade. Então, a compaixão nada mais é do que você desejar que a outra pessoa esteja bem. Entende? Você não tem que conviver, você não tem que estar junto, mas você deseja, você quer o melhor para aquela pessoa. Então, nesse caso, você está praticando a compaixão. Então, algumas pessoas podem concordar, podem achar muito difícil, mas eu vou deixar descrito aqui, né, a meditação que ele propõe. E aí, quem quiser praticar, faz, deixa nos comentários aí se fez sentido para você, se foi muito difícil. Indico muito, viu, a compra desse livro aqui, porque além dessa questão que eu vou colocar, tem muitas outras que ajudam a gente realmente a nos tornarmos ou aprender mesmo a praticar compaixão. Vale muito a pena, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, depois a gente conversa. Deixa nos comentários e compartilha com outras pessoas, combinado? Um abraço grande e até o próximo vídeo.